Me dá Bladers! Acho que já deu, né? De ficar copiando da Nael, né? Fazendo uma introduçãozinha e tal, em vez de eu falar YouTube! Eu pretendia fazer um vídeo analisando como está sendo adaptada a narrativa do mangá pro anime de Beyblade X. Mas eu tava vendo minha timeline do Twitter e tava aparecendo um monte de negócio que tava já me enchendo o saco. Sim, bays quebrados. E por sinal esse arcade aí da imagem, eu fiz uns cálculos e ele durou aproximadamente 22 a 23 dias. E ele é de um japonês. Mas pra que ele vai precisar cuidar, né, na verdade? Porque ele pode comprar 1 milhão de cópias, coisa que já acontece lá no próprio Japão. E pra tacar mais sal na ferida, vou lá dar uma analisada em 3 tópicos que eu separei conversando com inscritos e outros que eu analisei também com amigos. Sendo o primeiro tópico, obviamente, o descuido com os bays. O segundo, a questão do clima, porque aqui no Brasil o clima é diferente do Japão. E o terceiro, rapaz, é a culpa ser da própria Takara Tomy. E pasmem, eu vou chegar lá e vocês vão concordar. Ou não, né? Até porque pessoas são pessoas e elas têm opiniões diferentes. A não ser que você seja um daqueles manés que fica me assistindo só pra tacar hate. Nesse caso você é só um trouxa mesmo. Opa, camarada! Sabia que mais de 40% de vocês não é inscrito? Pois é, nem eu tô acreditando nisso. Pô, então dá essa moralzinha aí pra mim. Se inscreve no canal e ainda ativa o sininho, tá bom? Já aproveitando, compartilha com aquele seu amigo que também ama Beyblade assim como eu. Agora, de volta pro vídeo. Dessa vez eu vou estar deixando de fundo uma série de lutas que eu fiz com meus Bays X após o reforçamento da estrutura deles. Sim, eu fiz isso com todos, Hellsight, Wizard Arrow, Dransword e principalmente o Night Shield em si, que por sinal eu tinha percebido que até no vídeo de SMR que eu lancei há um tempinho, ele já estava quebrado ali. Que por sinal, eu tenho algumas dúvidas, eu tenho algumas teorias de como ele acabou quebrando. Minha principal suspeita foi o Raul. Sim, teve um dia que eu fui me encontrar com os meus manos e eu tava jogando e eu percebi que todos eles estavam tentando jogar muito forte. Tipo, forte pra caramba os Bay. Mas principalmente o Raul. O cara tem uma envergadura da dorsal dele que ele manda o outro braço pro outro lado. Tipo, que nem personagem de anime. Você vê a mão do cara puxando o lançador e para do outro lado do rosto dele. O Raul tem essa envergadura. Ele é muito flexível. E eu acho que ele é o principal culpado do Night Shield, tá assim? Tanto que ele é um dos que mais usou o Night Shield e lançou ele forte pra caramba. Então, Raul, você tá me devendo um Night Shield de novo. Tá, brincadeiras à parte, eu não vou culpar o Luan, nem o Raul e muito menos o Israel também. Porque esse dia foi literalmente o primeiro dia deles experimentando como é que é a sensação de usar os Bays X. Então, eles saberem qual que é a força necessária, saberem técnicas necessárias, então eu não vou julgar nem um pouco eles. Porque comigo foi assim também com o Dransword. Primeira vez que eu encostei no Dransword, eu joguei os Bays X do Vitor consideravelmente forte, mas eles não acabaram quebrando não. Agora no meu caso, depois que eu já tive contato com o meu Dransword, aí sim eu já tava tendo noção e vendo como é que seriam as paradas. Tanto que eu já taquei o meu Dransword contra Base Metal Fight, já que eu não tinha antes. Eu não me orgulho disso, mas em compensação o Dransword matou os meus Metal Fight. E tanto que, como eu falei, eu não lanço esses bichos fortes. Se eu lançasse esses bichos fortes, especificamente o Dransword mesmo, o Wizard Arrow e o Hellsight, eles também estariam quebrados e rachados pra caramba. Mas não, o Dransword é um dos mais conservados que tem aqui. Só com bastante amassado, mas literalmente tá intacto. Tá pronto pra uso e pronto pra matar geral. Sem contar que eu também fui um tanto desleixado, falando pro Raul que o Night Shield é feito pra aguentar, então ele poderia lançar ele forte. Pra logo depois eu tá sabendo que tinha quebras do Night Shield também. Então, Mas enfim, indo pro primeiro tópico, vamos lá pra questão do clima. E pra isso eu vou ter que dar uma breve explicada no que é uma dilatação volumétrica. Sim, você sai da escola, mas ela não sai de você e muito menos do Beyblade, já que envolve muita física nisso. Uma explicação tanto primitiva, porém, que dá pra dar uma explicada breve pra qualquer um talvez entender, é que a dilatação volumétrica é nada mais nada menos do que a reação de uma matéria com uma temperatura específica. No caso aqui estamos considerando a liga de aço utilizada nos Bays. Sabe quando, por exemplo, em Beyblade Burst tava o Aiga ou então os outros Bladers forjando o metal ali, tacando ele ali dentro? Pois é, naquele processo eles estavam fazendo a dilatação do metal, deixando ele mais maleável e ele se expandindo nesse processo. Isso não só ocorre com o metal, mas também com vários outros materiais. Acontece que em alguns deles acaba que eles pegam fogo antes da gente poder perceber isso, como a madeira. E quando a temperatura cai,
eles tendem a fazer o contrário e se comprimir. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o clima? Simples, meu amigo. Aqui é o Brasil. Estamos num clima mudando a todo momento. Uma hora já tá frio, depois já tá quente de novo. Principalmente aqui no DF mesmo, onde eu moro. Então isso acaba meio que por menor, mas dando uma certa afetada na estrutura dos bays. E confia, é sério. Meu padrasto trabalha com IMET, que vem com questão de previsão do tempo e tudo mais, então eu sei do que eu tô falando. Beleza, agora vamos pra um tópico um pouco mais comum, que é em relação ao mau uso da galera. Que isso, como eu já comentei no começo do vídeo e tudo mais, né? Como não culpo o Raul e a galera também por tirar mais forte, que eles foram os primeiros a testar e tal. Tanto que eu até me adaptei e tudo mais. E se quiser, se você duvida que eu não lanço essa questão de poder total, eu vou até botar depois esse vídeo mesmo aqui na íntegra, pra vocês assistirem, não só porque as batalhas foram da hora, eu adorei as batalhas desse vídeo, eu coloquei de fundo mais também. Podem analisar, se quiserem, os meus vídeos do Dransword e os vídeos dos dois outros de unboxing do set. Pra vocês verem como foi minha adaptação à questão de regulamento de força pra lançar esses bays. Eu sei muito bem o quão potente agora é o lançador de X de cremalheira, que por sinal é muito mais potente do que o lançador de cordinha. Eu no máximo uso metade da minha força pra poder lançar esses bichos. E ainda assim, o que faz eles girarem por tanto tempo, ou fazerem impactos tão potentes, é a própria estrutura deles, que é um problema, mas que já vou falar, e a questão da inércia. Por causa que o metal faz toda a questão da inércia, fazendo com que o giro seja mais constante, mais conciso, e assim aumentando os impactos. Então saiba manejar seu lançamento, pois essa é uma estrutura de um Bayrex. Uma liga de zinco fina. Não é nem um pouco grossa, é fininha. Que se você lançar muito potente, ela pode acabar indo de Vasco. E como eu disse, até os japoneses não estão tomando tanta consciência disso. Tem gente quebrando Cobalt Drake à toa, praticamente. Coisa que é um bem raríssimo de conseguir pelo aplicativo. E que gente, por exemplo, daqui não vai conseguir pegar essa porcaria nem a pau. E pra você ter ideia, nem mesmo Ken Channel parece ter tanto cuidado. Dá uma checada nesse lançamento que ele faz com o Rhino Horn e o Dransword, por exemplo, aqui nesse vídeo da análise deles. Ouve com atenção o quão estridente é o som do lançamento que ele faz. Repara em quão estridente e agudo é o som do lançamento que ele faz. Isso significa uma coisa: ele tá forçando muito as engrenagens desse lançador. E pasmem, como alguns sabem, mas caso você não saiba, o lançador de cordinha de Beyblade X não é potente, ele é rápido. Ele é pra ser preciso e não forte. Agora, em comparação, eu vou usar aqui de exemplo um vídeo de batalha do Will, que ele utiliza do lançador com um pouco mais de técnica, em vez de querer usar a força. Perceba como ele priorizou um lançamento mais técnico do que com força, mesmo até utilizando o Night Shield de ataque. Mesmo ele usando a Beat Flat, ele quis utilizar de uma Extreme Line bem mais precisa. E funciona! Coisa que funciona até na minha arena, surpreendentemente. E olha que ela nem é uma arena oficial, eu tive que customizar umas paradas e tal, e ainda assim ocorre da aceleração dos Bayzex em si. Mas isso principalmente por causa da estrutura deles. E falando nela, é esse pra mim o principal problema de tudo isso. Como eu disse, os Bayzex são uma liga de zinco, mas que é ligeiramente fina. E oca também, mesmo sendo pesadinhos. Isso não se limita só aos lançamentos padrão. Os remakes também, como a própria Dranzer, são um anelzinho de zinco bem fino. E o resultado de uma estrutura dessas... bom, tá aí o resultado. Sendo que em Metal Fight mesmo, esse povo já tava atualizando e modernizando essa questão da liga de zinco e o metal sendo todo bem estruturado. Até mesmo umas blades ocas, como uma Galaxy, uma Storm, tinham todo um estruturamento que não ia permitir tantas quebras não. Ah, mas você tá querendo comparar Metal Fight com X? Sim, é óbvio. Queria o quê? Que eu comprasse Burst? Que eu comprasse Bakuten? São as duas únicas fora a HMS que batem com metal. E pasmem, a HMS tem uns impactos quase tão evidentes quanto os de X. Ah, mas a HMS tem o plástico mais exposto. X também tem um plástico bem exposto, pra falar a real. Até demais eu diria. Sem contar que o principal alvo pra eclodir o adversário é no Reddit, uma peça inteira feita de plástico. Então, nesse argumento nem vale. Mas Metal Fight mal tem Blade que tem bastante impacto, é tudo redondo. Bom, Very Ares, Diablo Nemesis e alguns do 0G, principalmente o Fênix 0G, são algumas das
controvérsias aí pra essa tua fala. Sem contar que, como eu disse no vídeo, tem gente que tá quebrando um BX em 22 a 23 dias. Amigo, tem gente com uma Flame Sagitário, um Bay de mais de 10 anos, gente com umas HMS com mais de 20 anos quase, que estão aí sendo usadas e ainda estão inteiras. Bays com um metal já oxidado, velho, já carcomido de tanto dar porrada, estão vivendo mais do que bays de uma nova geração que mal lançou e já estão quebrando. E todos esses feitos de metal. Você tem noção do que é isso? E não me venha dizer que tem a questão de e os lançamentos não eram tão potentes quanto os jacks estão sendo agora. Amigo, bays Metal Fights foram projetados para serem lançados com tudo. E digo mais, um lançador em específico te refuta ainda mais. Esse aqui é o Rev It Up Launcher. Caso você não conheça, esse eu gosto de chamar de lançador infinito. O Rev It Up Launcher é nada mais nada menos do que um lançador lançado lá na época de Metal Fight por parte da Hasbro. E ele é chamado de lançador infinito por um simples detalhe. Ele fica lançando bem infinitamente. É isso que você ouviu. Ele é tipo uma corda de motosserra. Você fica puxando e puxando e puxando e puxando e puxando, dando corda até não dar mais. Até um limite que você queira. Sendo praticamente um puxador infinito. Você fica dando mais corda e mais corda e mais corda e mais corda. Até que você balança um pouco o lançador e o Bay cai na arena. Com uma potência absurda. Então pensa comigo. Bays com liga de zinco muito grossa, bem projetados para ter uma inércia ridícula como os próprios Metal Fight, e que por conseguinte conseguiriam aguentar o dano e a potência do lançamento, é claro que eles iam lançar esse negócio forte pra caramba. E pasmem, é na contagem do 3 que eles já ficam puxando várias e várias vezes. Ou seja, pensa num tempo de 3 segundos dando corda pra caramba num Bay Metal Fight desses. É muita potência. Por isso esse seria um lançador muito inviável pra Burst, muito inviável pra Makuten e ainda mais agora pra X. E sinceramente, eu não acho que os lançadores de cremalheiras já não estejam numa potência similar à quase infinidade desse lançador aí, já que é muito forte. Você pode ficar dando corda, como eu falei, quase que infinitamente. Então, isso mostra o quão os Bays X estão muito abaixo do que é a estrutura boa pra uns Bays. Isso quer dizer que o Beyblade X só seria bom se desse pra lançar forte? Não, longe disso. Já que Bladers como o próprio Will, como eu mostrei aqui utilizando mais a técnica, puderam mostrar que, sem utilizar muita força, dá pra fazer batalhas muito legais. Então, não, o problema não é a força. O problema foi o que a Takara fez com os Bays. O problema é a estrutura que eles possuem. Sinceramente, eles poderiam ter feito algo bem mais similar à questão da temporada de 0G, já que os Bays se assemelham bastante. Não perdendo essa questão da estrutura do X, a eclosão de 2 modos e outras paradas assim. O problema tá em como eles fizeram a estrutura do metal. Esse é o problema. Fizeram uma estrutura fina, fizeram uma estrutura que não deixa eles desfrutarem do que é o Beyblade. Beyblade é um jogo de impacto. Eles têm que ser lançados com a potência ideal pra fazer os impactos. Senão, isso não é Beyblade, isso é qualquer outra coisa. E como eu falei, são Bays feitos de metal, cara. Eles estão perdendo na resistência e durabilidade pra Bays de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Vocês têm noção do que é isso? Cara, é um tanto triste. Como eu disse, eu não gostaria de estar falando e reclamando aqui e tal. É uma franquia que eu amo e essas paradas. Mas tem seus erros. Nada é perfeito e Beyblade X realmente não é uma dessas coisas perfeitas aí do mundo. Tem muito o que melhorar. E eu espero que aqueles UX que estavam toda a gente teorizando sejam na verdade uma melhora na estrutura desses Bays. Porque eles precisam. É sério, eles precisam pra caramba. Sem falar de galera sendo muito chata, então muito hipócrita. Por exemplo, nos comentários, sendo muito má. Falando, bem feito, vou ter quebrado o Night Shield, outras paradas assim. Sendo que deveria estar até um pouco compadecido. Tipo, cara, tem Night Lynx de peso do Imperador Bay quebrando. Tem Bay de galera aqui do Brasil também rachando. Tem Dransword também, de camaradas meus em grupo de zap também quebrando. Em vez de estar unindo, tá sendo um baita do exemplo de uma comunidade bem merda e bem tóxica. Não sei se você percebeu, cara, mas estamos no Bostil. Aqui a gente tá ralando pra caramba pra poder comprar pelo menos um Bay por aí.
E sem falar da galera que recorre aos falsetas, seja ou pra modificar, assim como eu, ou então pra usar, que também é assim como eu, já que, bom, não dá pra ter de tudo original. Você falar coisa desse tipo só vai você parecer um lixo. Só vai parecer você ser alguém invejoso que, em vez de olhar pra história de uma pessoa que conseguiu as coisas que ela conquistou com esforço, vai simplesmente achar que ela é uma riquinha do caramba, sendo que o idiota da história é você. E outra, não vai ser o seu comentáriozinho lixo que vai fazer eu parar com o meu conteúdo aqui no YouTube. Pelo contrário, eu vou fazer mais só pra te irritar. E pra finalizar minha questão da argumentação quanto à resistência dos bays e tudo mais, tem bays que só tão durando tanto porque, por exemplo, pega o Will. Ele é um professor de inglês, ele tem trabalhos pra fazer. Cypress também é outro que tem trabalho pra fazer e eu sei disso muito bem porque eu converso com ele. O Pedro também é o Imperador Bay. Muita gente ainda tá com os Bays X inteiros pelo fato de que eles têm vida, pelo fato de que eles têm obrigações a fazer e coisas pra fazer. É claro, os jovens têm seus afazeres também e tudo mais, ir pra escola, talvez até cuidar do irmão e tudo mais. Só que são eles que são uma boa parte do público do Beyblade e são eles que têm muito mais tempo aí pra poder utilizar dos Bays. Tem suas exceções como alguns adultos e a galera mais velha que tem bastante tempo aí pra poder ficar jogando e tudo mais, tanto que boa parte dos relatos veio dessa galera, dos Bays quebrando e tal. Mas é isso. Não é só pela questão do cuidado, mas também pela questão de que eles não batalham o tempo todo com os Bays deles. Eles não são como boa parte da galera. Isso faz eles menos Bladers? Não, pelo contrário, faz eles bastante Bladers por isso. Administrar o tempo, serem pessoas muito responsáveis. Mas os Bays deles, a princípio, estão melhores e resistindo por conta desse fator assim e tal. Bom, no mais é isso. Taquei muita pedra na Takara Tomy agora, meu Deus do céu. Como eu falei, se vocês quiserem que eu solte esse vídeo inteiro na íntegra com umas músicas aí pra as batalhas e tudo mais, dá uma falada aí nos comentários se vocês querem isso. Mas é isso, espero que tenham gostado. Eu gostei e não gostei de ficar criticando pra cacete essa geração, mas ok. Se você ver mais meu trabalho, tá todos os links aqui na descrição dos canais do VTuber, que eu ainda vou melhorar, e também que eu só vou conseguir postar, fazer lives lá quando eu tiver com 1000 inscritos, que tem essas diretrizes do YouTube que são uma porcaria, mas enfim, paciência. O canal das edits, que eu tô fazendo os reuploads dos vídeos dos outros canais antigos de edits, agora tô com os canais do VTuber e de edições definitivas dessa vez, e também minhas contas do Twitter e do Instagram. Tudo isso tá na descrição dos vídeos, junto também das músicas que eu utilizo pra aberturas ou então pra encerramentos de vídeo, que dessa vez eu não vou estar colocando, mas enfim. E as músicas que aparecem nos vídeos, elas sempre aparecem no canto superior esquerdo da tela. Mas é isso, e eu vou me despedindo por aqui, galera. Então, até mais!